Olá, alunos do terceiro ano da Escola Alexandrina Santiago Neto, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre coesão e coerência, dois tópicos fundamentais para a produção de uma boa redação, para a elaboração de um bom texto, principalmente de um texto dissertativo argumentativo. A coesão é a ligação, a união, a conexão que ocorre entre os vários enunciados que compõem um texto, ou seja, entre um parágrafo e outro, entre uma oração e outra, entre introdução, desenvolvimento e conclusão. E para que ela ocorra, as relações linguísticas podem ser estabelecidas a partir do uso de advérbios, pronomes, do emprego de conectivos, de sinônimos, dentre outros. Já a coerência, por sua vez, é responsável por estabelecer a relação lógica entre ideias, para que juntas, coesão e coerência, garantam que o texto tenha sentido. Portanto, a coesão está relacionada à estrutura do texto, à construção do texto por meio de uma conexão, né? Como é que você vai colar essas ideias ao longo do texto? É uma forma da gente ligar as partes. Já a coerência está relacionada à lógica, ao sentido desse texto. Existem várias formas de se estabelecer a coesão. Uma delas é a coesão por conjunção. Então, esse texto, essa coesão vai ser construída a partir das relações significativas entre os elementos ou entre as orações do texto. E aí a conjunção entra para ligar uma oração à outra. Essas podem exprimir valor semântico de adição, de adversidade, causa, tempo, condição, conclusão e ou concessão, dentre outros. Então a conjunção ela tem essa função de ligar uma oração a outra, um elemento a outro, estabelecendo já um sentido, um valor semântico. Vejam os exemplos. Felipe perdeu as forças e caiu. Então este e, que é a conjunção aditiva, expressa a ideia de adição. Perdeu as forças, mas permaneceu firme. Aí o mais dá a ideia de adversidade, de oposição. Perdeu as forças porque não se alimentou. Então, porque aí é a causa dele ter perdido as forças. Perdeu as forças quando soube a verdade. Então, quando já vem com a ideia de tempo, é uma conjunção temporal. Caso ele saiba a verdade, ficará sem forças para lutar. Então, esse caso é a conjunção condicional, já vem com uma ideia de condição para que a outra oração esteja relacionada. Ainda que perca suas forças, permanecerá lutando. Então, esse ainda que dá a ideia de concessão. Ainda que ele não tenha forças, ele permanecerá lutando. O segundo tipo de coesão é a coesão por elipse. Elipse é a omissão, né? Quando você omite um termo. Então, essa coesão ela acontece por meio da omissão de uma ou mais palavras sem comprometer a clareza da oração. Observe o exemplo. Pedro faz o dever de casa e, simultaneamente, conversa com os amigos pelo bate-papo. Em vez de Pedro faz o dever de casa e, simultaneamente, Pedro conversa com os amigos pelo bate-papo. Então, veja que nós teríamos que repetir aí o sujeito Pedro, né? O substantivo Pedro. Se você omitir, você vai estar contribuindo para a coesão do texto. Isso pode acontecer também por meio de uma substituição. Você, ao invés de omitir o termo, você substitui uma palavra por outra. Então, é um dos recursos muito utilizados na produção do texto. São utilizadas palavras e expressões que retomam termos já enunciados, ou seja, que se referem a termos que já foram mencionados antes, evitando assim a repetição de palavras. Observem o exemplo. Os alunos foram advertidos pelo mau comportamento. Caso isso volte a acontecer, eles serão suspensos. Então, isso que? O mau comportamento. Então, se eles voltarem a se comportarem mal, eles serão suspensos. Aí o eles, que é o pronome também, substitui os alunos. Então, aqui a gente tem os pronomes, o pronome demonstrativo e o pronome pessoal, eles, sendo utilizados para substituir o substantivo, substituir aí os elementos os alunos e o mau comportamento. A coerência é o resultado da não contradição entre as partes do texto.
Vejamos alguns exemplos de falta de coerência textual. Estão derrubando muitas árvores e por isso a floresta consegue sobreviver. Então vejam que é impossível, né? A floresta sobreviver se estão derrubando muitas árvores. O por isso aí que deveria ser uma ideia de conclusão não faz sentido, não traz o sentido para a primeira oração. Fui ao médico e ele me recomendou repouso e uma alimentação mais saudável porque eu não estou doente. Então aqui o conectivo, a conjunção é o porquê, que dá a ideia de causa, de explicação. E nesse caso, se ele não estava doente, não deveria nem ter ido ao médico. Então não tem lógica. E o último exemplo, aberto todos os dias, exceto sábado. Se não abre aos sábados, então não é aberto todos os dias. Então a coerência está relacionada sempre ao sentido. E vejam que está relacionada também ao uso de conectivos, ao uso de mecanismos linguísticos que estão relacionados à coesão textual. Mas vale lembrar que coesão e coerência têm conceitos distintos, mas que uma contribui para o sucesso da outra. Ou seja, são aí termos relacionados que contribuem também para um bom texto. Aqui nós temos as competências exigidas na redação do Enem. Então, se vocês observarem a competência 4, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação, é a competência que nós comentamos hoje. Quando a gente fala de coesão e coerência, a gente está falando dos mecanismos linguísticos porque a gente utiliza aí pronomes, advérbios, principalmente as conjunções, os conectivos, e a gente utiliza esses mecanismos para a construção da argumentação. E vejamos que toda essa argumentação ela vai ter um sentido lógico se o texto estiver bem escrito, se ele estiver coeso e coerente. Então, vejam que são 5 competências cobradas na redação do Enem. Cada competência dessas vale 200 pontos. Se você souber utilizar esses mecanismos que nós comentamos hoje, conseguir elaborar um texto coeso e coerente, você pode aí garantir já 200 pontos. Já não vai zerar, com certeza. Obrigada, pessoal. Bons estudos e até a próxima.